Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento Andap Autopeças, Unicef e Gasmarra. Olá, para você que ouve a Módulo FM, a gente começa aqui mais uma edição do nosso programa Mente Aberta, toda sexta-feira, às 11h30. E hoje com o psicólogo Jonas Rodrigues. Tudo bem, Jonas? Tudo bem, Leide? Tudo bem, ouvintes? Como é que você tem passado os últimos dias? Trabalhando muito, né, Jonas? Graças a Deus, não tenho o que reclamar com relação ao trabalho, não. Tenho desenvolvido bastante aí perante a sociedade. E por falar em trabalho, eu sei que você é sempre demandado, requisitado para trabalhar a questão da psicologia nas empresas. Procede essa informação? Procede. E aí eu quero abordar com você hoje, como é que é esse trabalho psicológico nas empresas, porque eu não sei se isso é recente, do ponto de vista assim, acadêmico, mas talvez seja até recente aqui em Patrocínio, as pessoas perceberem a utilidade, a necessidade da psicologia no ambiente organizacional. Porque na família, do ponto de vista pessoal, a gente está, digamos assim, já bem informado nesse aspecto, né? O programa Mente Aberta já existe há alguns anos e a gente sempre está abordando questões relacionadas ao comportamento, ao autoconhecimento, às disfunções, né, detectadas pela psicologia, mas essa questão do ambiente empresarial. Eu sei que você é convidado para dar palestras para falar sobre isso. E tem uma abordagem aqui, os temas que são tratados dentro da psicologia organizacional. Por exemplo, a questão do planejamento. Como é que a psicologia aborda o planejamento dentro da empresa? E vocês trabalham assim, com a equipe de maneira individual, em grupo, com os chefes, os líderes e os liderados? Como é que é esse treinamento, assim, esse tratamento? Então, essa questão da psicologia dentro das empresas é uma proposta nova, né, no processo em que eu costumo abordar, porque a ideia que eu tinha era o seguinte: eu queria tentar levar para dentro da empresa o consultório. Só que a partir do momento em que eu tive a oportunidade de começar a desenvolver dentro das empresas aqui em Patrocínio, por exemplo, eu tive inúmeros obstáculos com relação à minha ideia inicial. Então, o meu projeto teve que ser alterado dia a dia a partir do momento em que eu começo, então, a desenvolver isso. E nós temos uma noção, quando eu digo a sociedade, que a psicologia ela só serve dentro da empresa a partir do momento em que ela faz o RH, né, os recursos humanos. Não, ela pode ser muito mais utilizada e otimizada dentro desse ambiente empresarial, por exemplo, para que essas empresas possam obter resultados muito melhores, né? Por que isso? Porque o seu funcionário, o seu colaborador, estando ele motivado, estando ele de acordo com as políticas dessa empresa, de acordo com as regras e os limites dessa empresa, ele vai produzir de acordo com o andamento ideal que essa empresa necessita, né? E o que é o planejamento disso tudo? O planejamento é você entender todo esse processo, o que a empresa necessita, o que esse colaborador funcionário tem para disponível, né, para que isso aconteça, e dentro de tudo isso você entender qual que é o processo que vai ser feito, que muitas vezes falta essa comunicação. Nós temos às vezes o planejamento, temos os colaboradores, mas o processo de fazer ele fica falho porque não houve essa comunicação dos gestores, dos líderes para os comandados, né? Então, o que acontece? Esses comandados eles vão executar o trabalho, eles vão fazer o trabalho da maneira com que eles acham o mais adequado para eles, né? O mais simples para eles. E os líderes às vezes têm um pouco mais de dificuldade de entendimento com relação a isso. Porque às vezes eles precisam de algo mais minucioso, algo que seja mais palpável, né?
mais tranquilo assim para eles e que não é tranquilo para esses colaboradores. Por exemplo, o chefe, o líder, ele pensa que aquela atividade tem que ser desenvolvida de uma maneira. Sim. Aí o colaborador pensa que tem que ser de outra. É isso? É basicamente isso. Só que na execução acontece de outra forma. Porque você, líder, imagina que o processo vai sair dessa forma. Só imagina, não fala. Só imagina, não fala. Que é o que mais acontece. Não tem a comunicação. Sim. Eu, colaborador, tenho as minhas limitações. Então eu não vou conseguir entender o que você imaginou. Entendi. Né? Existe uma ideia aí. Mas essa ideia nem sempre ela é passada ao final, vamos dizer, do processo. Então, muitas vezes, existe uma falha de comunicação. E esse planejamento é o quê? Você poder entender o que vai acontecer dentro desse processo, né? Para a gente ter e obter resultados positivos com relação a isso. E que todos possam ficar satisfeitos. Tanto a empresa, quanto o processo, quanto o colaborador. Outra questão aqui, você desenvolve pesquisa de clima organizacional. O que é isso, Jonas? Qual é o efeito disso na empresa, entre as pessoas? O efeito disso dentro das pessoas, por exemplo, é você conseguir identificar se esse colaborador ele está desenvolvendo o seu melhor dentro da empresa, se ele está satisfeito com aquilo que ele faz dentro da empresa, se ele está conseguindo se adequar com o grupo de pessoas com que ele trabalha, com o que ele faz parte, ou até mesmo com o que ele lidera. Clima organizacional é justamente você conseguir detectar situações dentro da empresa. Por quê? Hoje nós passamos a maioria do nosso tempo com pessoas trabalhando, né? Nós passamos a maioria do nosso tempo no trabalho do que com as pessoas com que a gente tem uma afinidade maior. Com a família, né? Passa mais com os colegas de trabalho do que com a família. Só que nem sempre quem está do meu lado é meu amigo. Nem sempre quem está do meu lado é o meu amigo de trabalho. Posso gerar ou criar uma aversão contra você, né? E aí eu passo a não te aceitar. E essa aversão também é fruto da falta de comunicação? Muito provável. Porque às vezes as pessoas são muito boas, pessoas de caráter, ótimos profissionais, mas eles atritam ali pela falta de comunicação, tem isso? Pode ser pela falta ou pode ser pelo excesso. Ah, tá. Aí eu começo a confundir as coisas. Eu acredito que você é muito mais do que um simples colega de trabalho. Você é meu amigo. E aí você é meu amigo, você não pode me chamar a atenção. Ah, tá. Por que eu não posso te chamar a atenção? Nós estamos num ambiente profissional que depende do nosso desempenho para que o resultado final seja completamente diferente. Eu me apego numa situação de intimidade nossa e aí esse processo de intimidade faz com que o processo final fique prejudicado. A intimidade jamais pode ser superior ao desenvolvimento profissional? Jamais, devido ao processo, né, todo e o resultado final que essa empresa necessita. Né? Mas é importante ter essa interação de pessoas? Claro. Muito importante, porque, na verdade, a mão de obra dessas pessoas que tem que ser levada em consideração, não a minha intimidade com você. Entendi. Né? Entendi. Porque senão o que vai virar isso? Jonas, você fala de metas para os empresários, para os colaboradores, como é que você desenvolve esse tema, metas? Nós todos temos um objetivo nessa vida. Eu acredito que a partir do momento em que você consolida uma empresa, você quer alcançar algo, né? Você quer chegar em algum lugar. E aonde que você quer chegar? Então isso é metas. Para esses colaboradores, a meta que eles têm é às vezes desenvolver naquele mês algo que não foi trabalhado ainda. Pode ser produção, pode ser resultado final, pode ser convivência, pode ser comunicação. Implantação de um novo programa. Tudo que gera situações pode ser desenvolvido em cima de meta. Né? Por quê? Mas dentro disso é preciso
analisar como é o ambiente, ter um diagnóstico, é necessário levantar dados para que isso aconteça. Não simplesmente eu vou chegar aqui e vou falar para você, Leide, eu preciso que hoje você faça 5 programas. Impossível. E as outras coisas que você tem que fazer? Sim. Né? Então, eu não posso simplesmente chegar e impor as situações dentro da empresa. Eu preciso levantar dados, entender como que essa empresa funciona, como que são os líderes, como que são os colaboradores, e aí sim a gente vai, aos poucos, vai colocando essas situações para que isso vá acontecendo da melhor forma possível, sem agressão, né? Sem você mudar tanto o ambiente, e sim ir condicionando esse ambiente para que isso aconteça da melhor forma possível. Jonas, a gente vai dar um breve intervalo agora e tem outros temas que eu ainda quero te perguntar sobre essa questão da psicologia organizacional. A gente volta um minuto, ok? Ok. Mente Aberta, Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho. Olá, voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje falando de um tema cada vez mais atual e necessário, que é a psicologia dentro das empresas. Jonas, essa questão, você fala de temas que você aborda dentro desse trabalho no interior das empresas. A questão da treinamentos, como é que você aborda essa parte de treinamentos da empresa? Varia muito das necessidades, né? Até essa semana eu tive em contato com um dos empresários e ele também me fez essa pergunta. Que tipo de treinamento? Vai muito da sua necessidade. Às vezes é um treinamento de atendimento, às vezes é um treinamento comportamental, às vezes é um treinamento de pós-venda, né? Então varia muito do que a empresa necessita naquele momento. E isso é feito através do diagnóstico, levantado com os líderes, né, com os gestores dessa empresa, onde a gente conversa muito a respeito dessas necessidades. Agora, o ponto pacífico é que toda e qualquer empresa precisa de treinamento. Todo e qualquer ser humano precisa de ser treinado. Né? Tá. Porque o que eu venho observando? Tenho observado bastante com relação a isso. Eu falei empresa, você me corrigiu. É o ser humano que precisa, né? Porque é o ser humano que faz a empresa, né? Porque você é fruto daquilo, né? Então, é o seu desempenho que vai fazer com que aquela marca tenha resultados positivos com relação. Né? E se essa equipe, por exemplo, ela não é uma equipe bem treinada, dificilmente vai ter resultados diferentes daquilo que você tem ofertado para essa equipe, né? Por que isso? Porque muitas vezes a gente percebe que a pressa da necessidade de ter uma pessoa ali trabalhando é muito maior do que eu capacitar essa pessoa para aquilo que ela vai fazer. Então eu preciso de ter alguém para essa função e não uma pessoa capacitada para essa função. Então isso faz com que o processo seja prejudicado. E aí a empresa lá no final ela vai cobrar um resultado positivo. Por que as multinacionais, por exemplo, conseguem ter resultados mais expressivos? Porque são empresas que têm um planejamento muito bem feito, planejamento que eu digo de 5 anos, 10 anos, as coisas vão acontecendo dentro do dia a dia e não simplesmente a gente imagina e acontece. Né? Claro, isso é muito adaptado? Pode ser muito adaptado com relação a pequenas empresas, né? Pequenos negócios. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Todos os processos têm que ser muito bem pensados, porque o resultado final ele não pode simplesmente ser de uma sorte. Será que vai acontecer ou será que não vai acontecer? Porque você mobiliza algumas pessoas para isso, né? São seus colaboradores, são seus fornecedores, você gera uma demanda com relação aos seus clientes, por exemplo, mas você acaba não tendo um controle de qualidade para aquilo que você está fazendo. Por que você não tem esse controle de qualidade? Porque lá atrás você não se planejou para isso. E foi acontecendo, e você foi crescendo, você foi evoluindo, foi desenvolvendo. A partir desse momento, você começa a se transformar em ponto de referência. Qual que é a sua referência? Não tem.
Eu imagino que seja assim, mas eu não tenho um padrão de excelência, entendeu? O que seria o padrão de excelência? O seu padrão, o padrão da sua marca. O que as grandes marcas fazem hoje? Justamente isso, não é? Elas definem como vai ser esse produto e esse produto, então, passa a ser o carro-chefe de negociação. Essa questão que eu imagino que é muito difícil para qualquer empresa. Eu queria até um retorno seu sobre o recrutamento e a seleção. Porque é um tema muito desafiante para os empresários. Dentro de tudo que você falou aqui, dentro de toda essa problemática, recrutamento e seleção. Como contratar corretamente? Como selecionar corretamente? Hoje nós temos ferramentas, né? O profissional da psicologia, por exemplo, voltado para dentro dessa área de recrutamento e seleção, tem ferramentas que faz com que diminua o erro bastante com relação a isso. Por quê? Porque você simplesmente já não contrata mais, né? Eu preciso de uma secretária. Então você vai lá, pega o primeiro do seu currículo, você analisa 1, 2, 3, essa aqui eu fui mais com a cara dela. E você acaba tirando as qualidades, você não olha para as qualidades que essas pessoas têm, que elas colocam dentro daquele currículo, né? E aí você acaba desperdiçando um material humano que você poderia lapidar, né, da melhor forma possível. Às vezes as pessoas falam, mas eu sou só uma secretária, eu sou apenas a secretária. Você é a cara da empresa. Nossa, gente, é tão importante a função de secretária, né? Tão elementar na empresa, né? Não, eu faço a limpeza. Nossa, eu sou a mulher do cafezinho. Como é que a gente vive sem limpeza, Jonas? Eu sou o office boy. Então, entender cada situação, cada posição dessa empresa e dar o valor para esse colaborador. Porque a partir do momento em que você tem que ir lá fazer essa função, é que você percebe o quanto ela é importante. E muitas vezes essa empresa vai crescendo e você não vai dando esse valor, você não percebe o valor dessas funções. Eu queria fazer uma provocação para você, porque é o seguinte... Jonas, a cultura local interfere nisso, porque eu já morei em outras cidades e a gente chega nas empresas, por exemplo, a telefonista tem um profundo orgulho de ser telefonista. A pessoa da faxina e do cafezinho tem um prazer em te servir um cafezinho. O que eu percebo em várias empresas aqui em Patrocínio é que as pessoas, elas pensam que essas funções são menores. É fruto da cultura local de pensar assim, tem as pessoas muito ricas, porque Patrocínio tem pessoas riquíssimas, milionárias mesmo. Tem pessoas muito humildes e muito pobres. Você acha que isso é o reflexo dessa cultura, assim, dessa grande desigualdade social que tem na cidade? Que essas pessoas talvez não se sintam bem na pele desses profissionais? Você já percebeu essa influência ou não? Eu estou equivocada? Não, já percebi sim. Né? É uma cultura muito ainda fechada com relação a isso. Nós temos uma dificuldade enorme quando se trata de departamentos, vamos dizer assim. Porque se você não faz parte desse departamento do alto escalão, quer dizer que então as suas funções dentro dessa empresa elas são menores e o seu valor é menor. E aí a gente mistura um pouco de valor com o financeiro. Porque o que você recebe em valor, em dinheiro, em financeiro, não justifica a sua posição. Ou você só serve para fazer isso. Então, existe essa confusão, né, do financeiro com o valor que você tem para essa empresa. E o que ainda é mais perceptível? Quando alguém do alto escalão tem a condição de conviver com essas pessoas, eles percebem que é outro mundo, é completamente diferente daquele ambiente que eles vivem, né? Por exemplo, a menina do cafezinho, a pessoa da limpeza, por exemplo, né? O quanto ela é importante dentro de uma empresa. Fundamental. Que é o ponto, né? Se você chega em qualquer local que você chega e está limpo, está arejado, por exemplo,
é uma situação completamente diferente do que você chegar e tá sujo, tá fedendo, né? Como que você vai receber alguém num lugar assim? Um ambiente desleixado, né? Nossa, que triste, né? E você tem essa conversa com as pessoas para que elas se enxerguem como verdadeiramente são importantes para a empresa? Completamente. A importância delas dentro dessa empresa é quase que a mesma do líder. Porque se elas não tiverem lá, né, o líder também, se o líder não tiver, essa equipe dele, ela provavelmente ela não vai andar tanto quanto se o líder tiver no pé deles. Não anda. Né? Então, é importantíssimo essas pessoas entenderem o valor que elas têm dentro da função que elas exercem. Jonas, eu quero voltar nesse assunto em outros programas aqui na rádio, porque eu acho muito importante, como a gente tem uma grande audiência também nas empresas e entre os líderes e os colaboradores, porque essa questão de ser líder e liderado é só uma questão de momento, né? Sim. Você pode virar líder também, isso aí vai da sua necessidade, da sua vontade. Circunstâncias. Na circunstância, é verdade. Mas assim, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Você é convidado fixo nosso aqui, tá? Espero que você volte em breve para que a gente possa tratar e voltar nesse assunto dessa psicologia empresarial dentro das empresas, porque eu imagino que o objetivo é sempre fazer com que as pessoas elas desempenhem melhor suas funções, possam pensar, possam conseguir novas remunerações e que sejam felizes também, né? E que possam sentir produtivas, né? A vida é isso, né? Dentro de cada função que exerce, se sentir produtiva é o mais importante. Sentir útil a qualquer tipo de situação. Jonas, e para as pessoas entrarem em contato com você, seu telefone, suas redes sociais? 34 988 39 14 18. Rede social do Facebook, Psicólogo Jonas Rodrigues. E Instagram, @psicólogo Jonas Rodrigues. Lembrando que o telefone é o WhatsApp também, tá? E lembrando que o seu telefone, o seu nome é o JH. JH. É o Jonas com JH. Isso, muito obrigado, viu, Leide, por mais essa oportunidade, né, de estar aqui dentro desse programa que é tão bem visto, né, e tão ouvido por todos da sociedade. Muito obrigada. E você faz muito jus, né, a esse programa ter essa audiência, essa receptividade, porque são conhecimentos que você levou anos para acumular, para adquirir, e você compartilha aqui com a gente de maneira tão generosa. Muito obrigada. Esse foi o Jonas Rodrigues. A gente volta na próxima sexta-feira. Tenham todos um bom fim de semana e até lá. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicef e Gasmarra.